Tudo bem, Razan? Bom dia, Feliz Natal, PVC, bom dia. Tem bastante história e tem bastante detalhe, riqueza de detalhes que eu quero trazer aqui para vocês sobre esse caso, desse caso do Caio Paulista. Tem uma verdadeira, vamos dizer assim, guerra de versões. Todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem as suas explicações e eu quero expor os dois lados dessa história, já que eu pude apurar bastante sobre isso nos últimos 2 dias. Foi um Natal agitado aqui, desse lado aqui do balcão aqui. Foi um Natal agitado, onde eu falei mais o nome de Caio Paulista do que de Papai Noel, tranquilamente. E certamente que todos os familiares também, André Arnan ficou focado nesse caso do Caio Paulista. Comece por onde você quiser, amigo, fique à vontade. Bom, vamos lá. Vou trazer a linha do tempo, né? Vou trazer a linha do tempo do lado do São Paulo. O São Paulo alega que começou a estruturar um parcelamento dos 3,5 milhões de euros, que era o valor que foi colocado, né, para essa compra, dessa opção de compra que foi feita lá atrás, quando o Caio Paulista foi contratado. Foi uma contratação que foi feita muito rápida, né? Menos de 48 horas o São Paulo já tinha fechado o negócio. Pelo tempo que se necessitava para ter o jogador, e o jogador foi até uma indicação do Rogério Ceni, à época técnico do São Paulo. é, o, o, o Fluminense colocou como o pagamento desses 3,5 milhões de euros à vista. E o São Paulo não tinha o que fazer, precisava do jogador, falou ok para a operação. O Caio Paulista estava em baixa no Fluminense, foi uma aposta do São Paulo, e ele acabou se transformando num dos principais jogadores do elenco em 2024, importantíssimo na Copa do Brasil. Em julho, começa a costurar uma possibilidade de parcelamento dessa dívida de 3,5 milhões. No dia 27 de julho, há uma comunicação entre o staff do Caio Paulista e o São Paulo, onde o staff do Caio Paulista coloca algumas condições para o negócio, né? Condições de luvas, de premiações, de salário para o jogador nesse novo contrato que já estava sendo discutido, o contrato definitivo. O São Paulo entendeu que ali precisava ter uma garantia de que ali seria a certeza de que o Fluminense iria parcelar, quando tem a comunicação via e-mail que a gente trouxe com exclusividade aqui no UOL, que é um e-mail do Alexandre Uran, que é um dos empresários, né, que inclusive ele é filho do Eduardo Uran, um dos grandes empresários do futebol brasileiro, que ele responde à comunicação do São Paulo dizendo o seguinte: vou ter um ok do Fluminense, garantiremos aqui, vou pedir o parcelamento e está tudo certo. Existe assim, isso já no final isso já em novembro. Existe já uma possibilidade de um ok, um acerto com o Fluminense. O Caio está muito feliz aqui. Vamos dar o avanço nessa negociação. Existe um trecho do e-mail que é muito importante a gente citar, que é um trecho que diz: dando o ok para a negociação, para os dados da negociação, aquilo que foi acertado e que na verdade não estava acertado, o staff do jogador iria dar continuidade a esse processo, iria dar continuidade à negociação. Aí é que tem uma situação que o São Paulo e o staff do jogador divergem. O staff do Caio Paulista alega que o São Paulo não cumpriu com aquilo que o Caio Paulista queria, ou com aquilo que eles colocaram como proposta. E o São Paulo diz que aquela proposta foi uma proposta que não cabia naquele momento, salário e tal, e mandou uma oferta abaixo daquele valor. E aí, segundo o staff do jogador, São Paulo não se comunicou mais. Depois de 3 meses, respondeu aquele e-mail que foi mandado no dia 27, né? Já com uma negativa dizendo que não tinha dinheiro para aqueles valores. O que acontece? O staff do jogador sentiu que o São Paulo não iria contratar ele em definitivo, não sentiu segurança. O Mas São isso é Paulo, por outro. só para O me São, situar, para a gente se situar. Nós estamos ah, falando desse entendimento do staff em que mês? Porque a sinalização do parcelamento era lá em julho, aqui nós estamos em que mês agora? mês de De novembro.
mês de novembro. Novembro. Tá, Acontece depois essa comunicação em novembro, tá. que é quando existe aquela garantia de que iria ser parcelado. Mas teria que ser dentro daquilo que tinha de proposta de salário, de luvas e tudo mais, que o São Paulo já não tinha concordado. Que o São Paulo já tinha um outro valor e que iria ter uma discussão. Diante disso, o staff do Caio Paulista não sentia segurança de que o São Paulo iria fazer o negócio. E o São Paulo sentia que estava morna a situação. Tanto que, depois da festa do título da Copa do Brasil, há até um anúncio de que o Caio Paulista ficaria. Depois do dia 15, que foi o limite ali para você informar o Fluminense de que iria ter a compra definitiva, 15 de dezembro. 15 de dezembro, o São Paulo envia um e-mail, e isso eu pude apurar, e era um e-mail que o texto não era um texto assim tão claro, dizendo assim, olha, vamos fazer a operação e aí o parcelamento a gente vai discutir internamente aqui para ver como vai fazer. Aí o Fluminense falou, o Fluminense foi um pouco mais duro com o São Paulo e respondeu o seguinte, vamos receber o dinheiro conforme foi dito lá na contratação do jogador. 3 milhões e meio à vista. Aí o São Paulo já viu que a coisa estava muito, muito diferente. A diretoria do São Paulo tentou contato com o Caio Paulista, tentou contato com o staff, houve um sumiço, né? Segundo me contaram lá no São Paulo, houve um sumiço. E aí entra aquela história que o PVC disse aqui pra gente na abertura. Começou a ter um zoom ali, uma informação de bastidor de que o jogador estava negociando com outro clube e que esse clube poderia ser o Palmeiras. Diante dessa informação, o São Paulo vai lá e tem a certeza. E ouviu do Palmeiras e ouviu também do staff que estava tendo uma negociação aberta com o Palmeiras. O São Paulo entendeu ali que houve uma quebra de confiança. E aí decidiu sair do negócio, decidiu encerrar as conversas. O jogador não atua mais pelo São Paulo, tem contrato até o dia 31 e ele está avançado com o Palmeiras. É uma guerra, entre aspas, de narrativa, porque o São Paulo entende que tinha a garantia do próprio Alexandre Uran de que iria fazer o parcelamento e de última hora pulou fora porque sentiu que o negócio com o Palmeiras seria pago à vista e que o salário vai ser melhor no Palmeiras, e aí eles foram fazer o negócio no Palmeiras por causa das melhores condições. Do lado do jogador, eles nunca tiveram a certeza, né? O que eles argumentam, o que eles alegam é que eles nunca tiveram a certeza e que tentaram resolver a situação desde o dia 27 com aquele e-mail dando a proposta e logo depois, em novembro, dizendo que conseguiria o parcelamento, não sentiram segurança do São Paulo de que eles iriam fazer o negócio, né? E aí o Caio Paulista decidiu ir para o mercado e agora ele está na iminência de ser jogador do Palmeiras. É uma guerra de narrativas que se transformou num grande Big Brother nos últimos dias. Eu quero ver o PVC, só antes para a gente detalhar, se eu puder pedir para o Luciano, da nossa produção, mostrar mais uma vez a reportagem do André Hernan, que tem o trecho do e-mail do qual o Hernan teve acesso, a comunicação via e-mail dos agentes do Caio Paulista ao São Paulo. Esse trecho é importante a gente mostrar porque ajuda a montar parte desse quebra-cabeça e é um pouco nisso no que o São Paulo se apoia, no sentido de, bom, a gente tinha uma sinalização clara de que poderia ser feito o parcelamento. Eu vou ler aqui o trecho do e-mail enquanto o André Lucena tenta colocar no ponto para a gente. Abre aspas para o trecho do e-mail do qual o André Hernan teve acesso. Do Alexandre Uran, filho do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista. Vim através desta reafirmar que o Caio está muito feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, nas condições que apontamos no e-mail anterior. Ajustando-se o contrato do Caio, iremos impor ao Fluminense que a escolha do Caio foi de permanecer no SPFC, em detrimento de outros clubes interessados. Você está vendo o trecho que o Hernan publicou, que ele teve acesso do e-mail da troca de mensagens do Alexandre Uran com a diretoria do São Paulo. Estamos no segundo parágrafo, indo para o terceiro. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço, já ajustado pela transferência, em 4 parcelas, a serem pagas nos meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025. Esse trecho é importante. Ele está dizendo que vai conseguir negociar com o Fluminense para o parcelamento ser feito da maneira que o São Paulo estava tentando negociar nos últimos meses,
que era uma condição fundamental para o time. No último parágrafo, ele diz: entendo que dessa forma o interesse de todas as partes envolvidas estariam contemplados. Aguardamos seu posicionamento. Abraços, Alexandre. Tem um trecho aqui, Hernan, que ele fala: ajustando-se o contrato do Caio, iremos impor ao Fluminense que a escolha do Caio foi de permanecer no São Paulo em detrimento de outros clubes interessados. Esse ajustando-se o contrato do Caio, no segundo parágrafo, quer dizer, chegando aos valores que a gente quer pro jogador salarialmente, de luvas, que o São Paulo teria que aumentar, é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. É isso que Alexandre Uran e Eduardo Uran alegam, que é um texto, que é um e-mail, segundo eles, fora de contexto daquilo, né, que o São Paulo alega, né? Então, assim, nessa guerra de narrativas, ele entende que tinha que ter esse acerto primeiro, para depois a coisa ser parcelada. Ou seja, primeiro acertar com São Paulo e Caio Paulista o reajuste salarial. E aí quando eu, conversando com algumas fontes do São Paulo, depois da entrevista do Uran para o Vene Casagrande, que acabou repercutindo ontem, nas minhas apurações, falando com muitas fontes dentro do São Paulo, eu consegui a informação, consegui esse documento, dizendo que o que o Uran publicamente falou com o Vene Casagrande não é verdade. Está aqui a garantia de que o negócio seria parcelado. Porque, segundo o Uran, na entrevista para o Vene Casagrande, não era bem assim o que estava sendo noticiado, que o São Paulo tinha responsabilidade nessa questão do Caio. E aí o São Paulo responde, né? O São Paulo entende que não iria responder publicamente o Uran, mas aí eu fiquei o dia inteiro, né, falando com várias pessoas e acabei chegando nessa comunicação via e-mail. Então, assim, é muito claro que cada um defende o seu lado e o jogador acabou optando por ir ao mercado. O PVC, já vou te ouvir, só vou registrar aqui o lado do Eduardo Uran, que deu entrevista ao Diário Lance também. Eu vou reproduzir as aspas aqui do Eduardo Uran, que é empresário do Caio Paulista. Só agradecendo antes a sua audiência que está chegando com a gente agora. Deixe seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport. Temos mais de 2.000 aparelhos conectados. Estamos ao vivo com o PVC e André Hernan, detalhando todos os bastidores. Tem muita coisa para a gente ainda falar sobre como o São Paulo tentou incluir a dívida do Hudson nessa negociação, por que o Palmeiras quer a contratação do Caio Paulista. O PVC vai analisar também do ponto de vista da prancheta taticamente. Aspas do Eduardo Uran ao Diário Lance sobre o caso Caio Paulista. Sempre tive respeito enorme pela instituição São Paulo Futebol Clube. Tenho muitos amigos lá. Da mesma forma, Caio tem um carinho enorme pelo São Paulo, especialmente após essa temporada de sucesso. Entendo a dificuldade do São Paulo em fazer frente a todas as necessidades de planejamento do elenco que está sendo montado para enfrentar uma temporada tão desafiadora como a de 2024. Ao longo da negociação, essas dificuldades se tornaram claras. Tenho a compreensão de que esses valores que seriam aportados na situação do Caio estavam em disputa com outros investimentos que o São Paulo planejava fazer. Tenho convicção de que tanto o Caio como eu, agente do Caio, trabalhamos incessantemente por 5 meses para viabilizar o acordo. O fato do acordo não ter sido possível com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o fato do acordo não ter sido possível conta com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o São Paulo teve. A situação deveria ser recíproca, com a compreensão do São Paulo de que a vida profissional do Caio precisa seguir. Ele reitera dizendo que não tem nenhum vilão na história. Abre aspas para o Eduardo Uran. Ninguém tem culpa. O São Paulo está trabalhando honestamente e tem mérito em trabalhar dentro de uma obediência orçamentária. Talvez o São Paulo tivesse outras prioridades orçamentárias para seguir, mas a vida do Caio precisa continuar. Entendemos que a negociação foi conduzida de uma forma muito fria. Não sei se o São Paulo chegou a rebater isso no bastidor em off, mas quero ouvir o PVC, depois desse quadro que a gente montou, com o André Hernan trazendo os bastidores, o lado do Eduardo Uran, o que você tem de opinião e de informação do tema? Eu acho que o caso de uma relação de dois clubes, que começou com uma sinalização de amizade em janeiro e de trocas de estádios, não era para terminar no final do ano sem um telefonema para dizer estou entrando no negócio. Então, acho que faltou esse telefonema. Não estamos falando que o futebol é um mundo de freiras. Não se trata disso. Então, não é claramente um erro num mundo que é uma selva. Ok. O jogador foi oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras consultou o técnico disse eu gosto da ideia, e já vou analisar taticamente, e o Palmeiras entrou na negociação. Só que você tinha, no início do ano, uma relação de amizade entre Júlio Casares e Leila Pereira,
que neste caso não custava nada passar a mão no telefone e falar assim, Júlio, vem cá, o Uran está dizendo que vocês não vão contratar. Ele está sob contrato até dia 31, está no prazo de acerto de pré-contrato, estou entrando no negócio. Não custava nada. Não ia evitar uma confusão, ia evitar um mal-entendido, um mal-estar, e ia entrar no negócio do mesmo jeito. O negócio podia sair para o Palmeiras do mesmo jeito. E depois vamos combinar que o Caio Paulista não vale todo esse negócio todo, né? Vamos combinar. O Caio Paulista fez um belo... O Caio Paulista não é o Nilton Santos, não é o Roberto Carlos. Agora... Está sendo curioso, né? Está sendo curioso o tamanho da repercussão do caso. O outro ponto é um erro do Fluminense no negócio. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você vê o Fluminense nessa história? Por que o Fluminense colocou o Uran como negociador? É porque ele tem 50% do contrato? Ok. Mas, assim, o dono dos direitos federativos, quem inscreve o jogador na federação, é o Fluminense Futebol Clube. Quando você entrega, você outorga para o empresário o poder de negociar, você está dando um poder que o empresário não tem. E aí, aí o empresário passa a dizer assim, olha que nós vamos convencer o Fluminense que vai parcelar. Se o Fluminense outorgou ao empresário esse direito de negociar, quando volta o empresário dizendo, olha aqui, nós decidimos que nós vamos parcelar, o que o Fluminense vai dizer que não vai parcelar? Se ele outorgou ao empresário, o empresário disse que ia parcelar. E nós estamos falando de uma diferença que é quase 50% de salário, né? Entre o que um lado recebe, entre o que o jogador recebe e o que o outro oferece? De 400 para 700 de salário mensal. É mais que isso. Tá fechado, Hernan. Não chegou a ser tudo isso, não. A diferença é menor. Eu soube que a diferença é coisa de 100 mil reais. Não havia uma diferença. Ele ganhava 400 no São Paulo e vai ganhar 500 no Palmeiras, aproximadamente isso. E o Palmeiras vai dizer que não está pagando mais que os 3 milhões e meio de euros, só que a diferença é que vai pagar à vista, que era o que o Fluminense queria. E isso a gente ainda vai ver lá na frente se não vai haver parcelamento, que é provável que o Palmeiras parcele. E é um direito do jogador querer jogar no Palmeiras, que tem sido um clube mais vencedor. Aí, de tudo que eu acho que tem de... Não é que seja um erro, porque ninguém está dizendo aqui, não estou acreditando em história da casa de carochinha, mas não custava nada o Palmeiras passar a mão no telefone e dizer assim, escuta, nós temos um relacionamento muito bom, o jogador está sendo oferecido e nós vamos entrar no negócio. Hernan, 50% dos direitos são ligados a Tombense, que é um clube no qual o Uran tem trabalho de investimentos, é isso? Isso, ele está atrelado a esse clube, né? Um clube que caiu para a Série C, inclusive, nessa temporada. E o presidente Mário Bittencourt deu ao Uran essa missão de fazer essa negociação. E quando houve o pedido de parcelamento lá atrás, o que eu soube foi, o Mário Bittencourt virou para o Eduardo Uran e disse, ok, pode fazer o parcelamento, desde que esse dinheiro todo, esse valor todo, seja pago dentro da minha administração. Ou seja, o Mário queria que esse parcelamento fosse dentro da gestão dele. E aí teve um ok. E aí levou a questão para o São Paulo, mas aí o São Paulo também, que ficou em cima do jogador, que ficou em cima dessa negociação, acabou não tendo tudo acaba, assim, o telefone sem fio aconteceu por quê? Porque São Paulo e Uran e staff do jogador não chegaram num acordo na questão de luvas, salários e tempo de contrato. Até o tempo de contrato também teve treta, porque o Caio Paulista queria 4 anos e o São Paulo ofereceu 3. O Hernan tem informação também que eu quero ouvir já na sequência sobre a situação da inclusão da dívida do Hudson, né, na compra do Caio Paulista, porque o Hudson já se aposentou, passou pelo Fluminense. O São Paulo, pelo que o Hernan tem de apuração, tentou incluir isso no pacote. Só antes, quero pedir para você que está chegando agora, temos mais de 3 mil aparelhos conectados. Primeira meta de likes, 500 likes, tranquilo. Temos mais de 3 mil aparelhos conectados, vocês conseguem bater essa primeira meta tranquilamente, 500 likes. Inicialmente aqui no de primeiro, a gente vai continuar falando agora dos bastidores. PVC a completar.
Não, eu entendi que no final se acertou o tempo de contrato de 4 anos. O São Paulo acabou aceitando, não aceitou? Eu entendi que no final aceitou. No fim das contas, tudo ficou assim muito em aberto. Tudo ficou em aberto. O São Paulo entendeu que o salário do jogador foi o principal problema. E assim, alguns questionamentos que aconteceram nessas conversas, o São Paulo não gostou. Algo do tipo, olha, o Caio precisa de uma atenção aqui, vocês precisam dar uma atenção. Existem notícias de que vão fazer de tudo para renovar com o Lucas, existem notícias de que vocês vão ao mercado para trazer jogadores para 2024, e aí e o Caio Paulista, por que vocês não resolvem? Então o São Paulo ouviu isso e pensou, pera lá, a gente já tem um acordo aqui, a gente vai exercer a opção de compra. Não queira se comparar com outros jogadores. Então, a direção de São Paulo não gostou desse questionamento. E outra coisa, claro, porque tem uma coisa. Esse é problema meu. Se eu vou ao mercado, se eu vou gastar, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. E isso fica um pouco parecido também, PVC, na declaração do Irã ao lance. Se eu acertei que eu vou pagar a primeira parcela em fevereiro de 24 e hoje é 26 de dezembro de 23, criou-se um novo prazo que não estava assinado, mas estava palavrado. Estou errado? E assim, eu ouvi a seguinte frase de uma fonte do São Paulo. Pô, o cara tá querendo se comparar ao Lucas. É brincadeira. Em termos de A renovação do Lucas é uma coisa. A renovação do Caio Paulista é outra. Só para explicar o que eu tinha falado anteriormente, em relação à aspa aspa é a declaração, na verdade, né? Eu estava falando no jargão jornalístico, do Uran para o lance, dizendo sobre outras prioridades que o São Paulo eventualmente pudesse ter. Ele diz o seguinte: ninguém tem culpa, o São Paulo está trabalhando honestamente, tem mérito em trabalhar dentro de uma obediência orçamentária. Talvez o São Paulo tivesse outras prioridades orçamentárias para seguir, mas a vida do Caio precisa continuar. Entendemos que a negociação foi conduzida de uma forma muito fria. Mas vamos lá, ele está dizendo que é muito fria porque você não terminou de negociar e você está tratando o Caio Paulista como lateral esquerdo do São Paulo, não como a estrela da companhia. Agora, entendo, a partir do e-mail que o Hernan nos mostrou, se o e-mail fala em formas de pagamento, 4 parcelas, em fevereiro e agosto de 2024 e 2025, o acordo está sacramentado, ele está apalavrado. Precisa confirmar. Ele não está assinado, mas ele está palavrado. Aí, bicho, é fio do bigode. Se eu combinei com você, então, mas a gente não acertou o salário. Tá, ok, aí tem a ressalva no e-mail, quer dizer, uma vez acertadas as questões anteriores. Aí o que pega é a questão do salário e a questão ajustando-se o contrato do Caio, é a palavra que ele usa. Mas aí eu entendo o seguinte: tinha se chegado à conclusão de que eram 400 mil de salário. No final das contas, eu entendi porque eu conversei no lado do São Paulo, que o São Paulo ia aceitar os 4 anos de contrato, pode não ter ficado tão explícito, e aí a questão era as luvas. Tudo bem, ficou faltando um acordo, mas faltando um acordo é o seguinte: vem cá, hoje é dia 24, a gente tem que fechar esse pagamento dia 15, tá certo que a gente pode resolver. Aí tem um lado que é você cobrar o fechamento de um acordo que foi feito ali atrás. Eu vendi meu carro para o Razan. Falei para ele que eu ia lavar o carro e entregar para ele dia 26. No dia 24, você me pergunta se o carro está lavado? Calma. E só para deixar claro, é só um exemplo, tá, gente? Porque eu nem dinheiro tenho para comprar carro do PVC, porque o homem tem muita bala nessa conta, é muito zero. É muito zero nessa conta aqui. O Hernan, eu queria te perguntar, em cima disso que a gente está falando com o PVC, antes de você explicar para a gente a situação do Hudson, talvez esse e-mail tenha motivado as declarações dos dirigentes do São Paulo, já dando como certa e assegurada a contratação do Caio. Dou o exemplo do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Não lembro ou não sei se o presidente Júlio Casares chegou a falar nesse tom também,
Mas, assim, a confiança que eles tinham no negócio era muito grande, porque não é normal um dirigente falar algo assim sem ter o contrato assinado. Esse e-mail talvez fosse o que desse essa confiança aos dirigentes do São Paulo? O São Paulo tinha, como o PVC falou, e se você pegar a minha coluna, no dia 11 de dezembro, eu publico. São Paulo encaminha a compra de Caio Paulista. E eu falei, isso foi depois da festa do campeonato da Copa do Brasil e tudo mais. Eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse, tá tudo certo, só falta assinar, só faltam mínimos detalhes. E aí quando você entra no bastidor da coisa, você percebe que tinha muita ponta solta nessa negociação. O que para mim foi um erro, sim, da direção do São Paulo, foi ter falado publicamente sobre um acerto que não estava. Assim, eu já estou há muito tempo trabalhando na questão de negociações e de bastidores de mercado. Naturalmente, o mercado se movimenta. Naturalmente, existem sondagens. E quando o Caio Paulista não sente a firmeza de que iria assinar esse contrato definitivo com o São Paulo, ele pede para ir ao mercado. Ele fala, vou ouvir propostas. E outro bastidor importante que eu escutei ontem foi que Eduardo Uran e Alexandre Uran, em determinado momento, chegaram em reuniões com o Caio Paulista, entender que essa demora do São Paulo, ou essa situação do São Paulo de não chegar e falar assim, vamos comprar, vai ser assim, deixar tudo meio em aberto, poderia ser uma manobra de uma tentativa de um reempréstimo até com o Caio Paulista, que é algo que para o staff do jogador, para o jogador não seria interessante. O jogador está num grande momento, e aí o que você faz quando você está num grande momento? Você é vendido, você é valorizado, e isso eles não sentiram a segurança. Por outro lado, o São Paulo entende que o Caio Paulista chega no São Paulo em baixa e que ele vive o melhor momento da vida e que ele poderia ter aceitado aquilo que o São Paulo propôs na contraproposta que foi feita daquele e-mail do dia 27 de julho que foi respondida, segundo as minhas fontes lá do Caio Paulista, 3 meses depois. Então, é aquilo, cada um tem a sua verdade nessa história. E por isso a nossa enquete segue no ar para você votar. Quem tem razão no caso do Caio Paulista? O Caio Paulista, o Palmeiras, o São Paulo, ou tá tudo certo, cada um tá na sua, faz parte do jogo do mercado. Segunda meta de likes, já que vocês bateram a primeira de 500, segunda meta de likes, 1.000 likes, temos mais de 3.500 aparelhos conectados aqui conosco ao vivo no de primeira. Hernan, conta pra gente o bastidor da história do Fluminense e do São Paulo em relação à situação da dívida do Hudson. Houve uma conversa para tentar incluir isso no pacote? Como eu falei agora há pouco, o São Paulo, o presidente Mário Bittencourt aceita, né, nas primeiras conversas, dá um ok para o parcelamento, desde que fosse dentro da gestão dele, dentro do mandato dele. E o São Paulo alegou, dizendo que na primeira parcela, o São Paulo, basta ver o modelo de negócio das últimas contratações do São Paulo. Contratou o Bobadilla, vai pagar um montante maior a partir de 25. Contratou o Luiz Gustavo, dividiu a luva ali e vai pagar um montante maior depois. Tem sido assim, o Caleri também foi assim. Então o que acontece? A ideia do São Paulo é sempre pagar o mínimo possível no início daquele primeiro ano. Então o São Paulo avisa que iria usar a dívida do Hudson, que é uma dívida lá atrás, um jogador que hoje é aposentado. Lá atrás, quando ele se transferiu para o São Paulo alega que existe uma dívida de cerca de 2 milhões de reais e que iria abater esse valor na primeira parcela da compra definitiva do Caio Paulista. E aí, Eduardo Uran e Alexandre Uran entendem que aquilo não tinha nada a ver com eles. Mas o que eles têm a ver com um jogador que já está até aposentado, um jogador que nunca foi deles, né? O Hudson, no caso. E aí, segundo eu soube, eles pediram para São Paulo e Fluminense se acertarem.
Só que ali, já naquele momento, o Fluminense já tinha dado aquela gelada e já tinha respondido, porque houve uma comunicação entre os jurídicos para tentar alinhar, e o Fluminense respondeu: olha, a partir de agora é desse jeito, como a gente conversou lá no início da negociação, pagamento à vista. E ali o negócio já estava assim, ó, já estava, já tinha fracassado. Ali o negócio já tinha ido para o vinário, porque aí o Uran e o Alexandre percebem que não ia acontecer, o jogador pede para ir no mercado, e aí entra o Palmeiras como protagonista na história. Porque aí a gente vai voltar para a questão do erro anterior. Por que o Fluminense deu ao Uran a prerrogativa de negociar? Aí tudo bem, o Uran não tem nada a ver com isso. O Uran não tem que receber o dinheiro que o Fluminense... O Uran não tem que ficar à mercê de uma parcela menor porque o Fluminense deve um dinheiro para o São Paulo. Por isso também, desde o início, quem tinha que negociar era Fluminense e São Paulo. Mas o Fluminense deu ao empresário a outorga de negociar em seu nome. PVC, eu queria te ouvir do ponto de vista do Palmeiras, antes da gente entrar na tua prancheta e também o Hernan explicar o que o Abel enxerga taticamente, a versatilidade que o Caio Paulista pode dar a esse Palmeiras. Em que momento o Palmeiras percebe e olha assim, não, acho que o Caio Paulista pode ser um nome importante, um reforço interessante, é pelo ponto de vista de negócio, é por também dar uma chacoalhada num rival no mercado, é o combo de todas as coisas? Eu acho que é acompanhado. O Uran chegou a ter 15 jogadores no Palmeiras em 2015 na gestão Alexandre Barros. Nesse momento, vamos lembrar, Marcelo Lomba, goleiro que renovou o contrato, o Jorge, lateral que indo do Palmeiras para o Santos, o Bruno Rodrigues, que acabou de ser fechado do Cruzeiro para o Palmeiras, e agora a situação do Caio Paulista. Então você não tinha mais a hegemonia do Eduardo Uran no mercado palmeirense, como teve em 2015, no início da gestão do Alexandre Barros, segundo o mandato do Paulo Nobre. Ali era um momento delicado do Palmeiras no mercado. O Palmeiras ia ao mercado com menos força do que o São Paulo vai hoje. Então, o Palmeiras recorria muito a empresários. O Vitor Hugo veio e teve que ver o Rodrigo do Goiás junto. Diz Hernan. Eu só quero dar um espaço importante aqui, que eu recebi a seguinte mensagem. Obrigado pela audiência. Por favor, uma mensagem do staff do Caio Paulista. Por favor, inserir a informação que esse e-mail de novembro só foi respondido pelo São Paulo ao próprio Alexandre em dezembro. E nesta resposta, eles inserem o desconto da dívida e o não pagamento da primeira parcela, iniciando pagamentos apenas no segundo semestre. Além disso, ele propõe a possibilidade do pagamento das parcelas remanescentes com a troca de jogadores, inclusive o São Paulo oferecendo jogadores nessa questão. Inclusive, inseriu uma lista com 4 atletas que não será revelada por respeito aos atletas. Além disso, não aceitaram as condições do contrato do Caio, que além das condições de venda, seriam fundamentais. Então, assim, é o que eu estou falando. O São Paulo não aceitou absolutamente nada do que foi proposto e ainda tentou inserir jogadores, tentou jogar a dívida para frente e respondeu o e-mail de novembro em dezembro. Então, a alegação. Você não tem um acordo que eu citei que havia no e-mail, ou seja, acordamos então que os pagamentos são em fevereiro e agosto de 24 e 25. Não acordaram porque na resposta do e-mail se muda a condição de parcelamento. Ok, aí muda a razão, muda o acordo, não estava palavrado, não é mais fio do bigode, porque quem cortou o fio do bigode não foi o agente do jogador, foi o São Paulo nesse caso. Vamos voltar aqui atrás. O que me parece que pode ter acontecido na entrada do Palmeiras? O Palmeiras negociou com o Eduardo Uran a compra do Bruno Rodrigues. Quando você senta para negociar a compra do Bruno Rodrigues, você pergunta sobre a situação de outros jogadores. Aí você fica sabendo que o Caio Paulista não está assinado com o São Paulo. Então, o Caio Paulista não está assinado com o São Paulo? Não, te interessa? Bom, me interessa. Abel, interessa? Aí você vai no jogador. Aí eu acho que tudo bem que é uma filigrana que eu estou dizendo, mas para um relacionamento que no início do ano era de cordialidade absoluta, amizade até,
entre presidentes de Palmeiras e São Paulo, nesse caso, não é que seja um erro, mas assim, não custa nada passar a mão no telefone e ligar para o cara e falar assim: eu vou entrar no negócio do Caio. Estão me dizendo aqui que o negócio não está sacramentado, eu vou entrar no negócio do Caio porque me interessa. Não sei nem se dá para chamar de erro, porque talvez nem tenha sido a intenção, né? De repente pode ter se pensado que talvez isso poderia atrapalhar para o lado do Palmeiras, não sei. Aí estamos especulando aqui do porquê de não ter tido essa cordialidade, que é o que você está falando, PV. Exatamente. Pode ter faltado essa cordialidade. Agora, o ruído está na relação São Paulo-Fluminense e Eduardo Duran. Por culpa do São Paulo, nessa questão de não dar o aceite no momento do e-mail, chegou e-mail. Vamos pagar, então, fevereiro e agosto de 24 e 25. Beleza, fechou. Me dá o tempo de eu efetivar o negócio, vamos assinar o contrato que eu vou pagar. E vou pagar o que você está me pedindo para o jogador também, porque isso estava pendente ali. Sim, aí você pode até deixar a questão... Esse aqui está resolvido. Vamos resolver agora a questão das luvas. Mas, assim, tem um ruído de comunicação aqui. O Palmeiras não tem a obrigação de ligar. Não estamos falando de uma história carochinha. Ok, entendi. Não é um campeonato de freiras. Estamos tudo certo. Mas para uma relação que começou dizendo: puxa, somos clubes co-irmãos, estamos aqui, vou emprestar meu estádio para você, você empresta o seu estádio para mim, a relação começa o ano de um jeito e termina de outro completamente diferente. Em vez do Anderson Barros ligar para o Rui Costa e dizer: estou entrando no negócio, o Rui Costa que ligou para o Anderson Barros e falou: escuta, é verdade que você está entrando no negócio? É verdade, porque meu técnico pediu. Não é porque o técnico pediu que você vai entrar no negócio sem me avisar. Né? Se eu estou vendendo carro para você e o Hernan entrou no negócio, eu vou ligar para você e falar assim: aquele preço que a gente combinou, o Hernan está pagando 2 vezes mais. Posso vender para o Hernan? Seria talvez algo de melhor bom senso, né? É mais cordial. Ninguém está dizendo assim: um erro clamoroso. Não se trata disso. Estou sendo voltar para o ponto. A relação, o ano começou com uma relação de absoluta amizade e terminou com um ruído grave, né? No meio de uma discussão maior de liga, né? 90. Sim, no meio de uma discussão Palmeiras e São Paulo enorme. hoje voltam aos anos 90. Uma rivalidade de diretorias. Na época, o colega João Francisco, que era diretor na época, faz questão de dizer que a relação com os diretores do Palmeiras era muito boa, mas com os diretores da Parmalat era péssima. E era isso que acontecia, né? É o caso que eu citei. São os 3 negócios da época. Antônio Carlos foi para o Albacete e voltou para o Palmeiras 6 meses depois. O São Paulo entendeu que o Palmeiras fez o Albacete como barriga de aluguel. 2 anos depois, o São Paulo vendeu o Cafu para o Saragossa da Espanha e botou uma cláusula dizendo que não podia ser negociado diretamente para nenhum clube de São Paulo, porque entendia que o Palmeiras estava no negócio. E 1 ano depois, o Palmeiras contratou o Cafu e usou o Juventude como barriga de aluguel para dizer: ele fez 2 jogos no Juventude, não foi direto do Saragossa para o Palmeiras, não descumprimos a conta. E no ano seguinte, 96, o São Paulo se vingou com a contratação do Miller no meio da decisão da Copa do Brasil. E o último de cereja do bolo, o último caso, já não tem mais nada a ver com os anos 90, foi o Allan Kardec em 2014, quando o Carlos Miguel, o Paulo Nobre reclamou da entrada do São Paulo no negócio e o Carlos Miguel Aidar disse que era patética a declaração do Paulo Nobre, porque que lugar de chorar era na cama. Então tem o negócio da banana também, né? Sim. A banana era o negócio do Daniel Alves, né? Mas ficou ali no meio do caminho. Deu uma banana para o Paulo Nobre. Então, voltamos ao passado. Uma relação que começou de absoluta amizade em janeiro e que termina como São Paulo e Palmeiras nos anos 90, em pé de guerra. Nessa do Carlos Miguel Aidar com o Paulo Nobre, foi um racha gigantesco entre Palmeiras e São Paulo. E dali para frente, as diretorias não tinham qualquer relação institucional, que é o que o Casares com a Leila Pereira estavam tentando reconstruir institucionalmente falando nos últimos tempos e deram claras demonstrações nesse sentido, como o PVC está falando, de troca de estádio de lado a lado. Hernan, do que eu queria te ouvir sobre o que você noticia na coluna, do que o Abel enxerga no Caio Paulista para pedir a contratação dele, por ver uma versatilidade também no jogador? Eu ouvi ontem no bastidor do Palmeiras, e eu também tenho conversado com o Palmeiras ao longo desses dias. O que eu ouvi foi esse perfil de jogador, na mão do Abel,
vai voar. O Caio Paulista é um jogador que pode virar o novo Mike, o Mike pela esquerda. Essa é a ideia. Um jogador que te dá essa opção de lateral, mas principalmente por ser agudo como ponta. Lembrando que o Caio Paulista virou lateral na mão do Diniz e virou lateral esquerdo de vez no São Paulo. Quando chegou no São Paulo não estava muito claro, né? Se ia ser ponta, lateral, enfim, estava meio... O Rogério gosta desse tipo de jogador também, que te dá profundidade. Ele pediu a contratação porque é o jogador que te dá profundidade. São Paulo não tinha esse jogador. Aliás, não tem mais, né? Porque pode ser o Eric agora, e se o Ferreirinha chegar. Mas era o Caio Paulista esse jogador. Então, o que acontece? O Abel Ferreira viu essa polivalência, enxerga taticamente um jogador interessante e viu que a possibilidade de um jogador livre, o Abel é um treinador muito ativo nessa questão, ele observa muito bem os jogadores, participa ativamente do planejamento com o Anderson Barros e com a Leila Pereira e pediu à direção que fosse atrás desse jogador por esses motivos. E o argumento do Palmeiras o jogador estava já em fim de processo com o São Paulo, quando houve a consulta, quando houve a conversa, escutou que já não teria mais nenhuma situação que pudesse se reverter, e aí começa uma negociação com o jogador. Eu ouvi a palavra assim, transparência e clareza, que a direção do Palmeiras teve ao ouvir, né, do staff do jogador, que de fato ele já estava no mercado. Então assim, o que o Palmeiras vai fazer com o São Paulo? O que eles ouviram? O jogador está ouvindo o mercado, o jogador está no mercado, o jogador quer ouvir propostas. Vamos fazer uma proposta. Então, é claro que essa comunicação poderia ter sido o contrário? Poderia, mas o Palmeiras entende que não agiu de má fé com ninguém, não foi no escuro contra ninguém. Eu estou repassando informações que eu apurei no bastidor do clube. Deixa eu voltar um passo da questão do e-mail, assim. E eu entendo que se o e-mail diz que vai pagar fevereiro e agosto de 24 e 25, sacramentamos o negócio do ponto de vista da palavra. Muda de figura quando o e-mail é respondido só em dezembro, tentando mudar o parcelamento. Aí mudou de figura. Então, nesse caso, passa a haver uma responsabilidade do São Paulo, que quis mudar o parcelamento que estava combinado no e-mail anterior. Que é o trecho que o Hernan mostrou na coluna dele aqui no blog Mercado da Bola, que a gente acabou de reproduzir um pouquinho mais cedo. Para você que está chegando agora, a gente está destrinchando os bastidores do caso do Caio Paulista. O André Hernan vem cobrindo esse caso brilhantemente desde o dia 24, na véspera de Natal, depois ontem também, dia 25 e agora com os desdobramentos. Aqui tem muitos comentários, claro que o torcedor do São Paulo e do Palmeiras vai ter visões distintas. Agradeço a audiência de vocês, a gente vai continuar destrinchando agora do ponto de vista tático, como é que ele pode, o Abel Ferreira no Palmeiras, se confirmar essa contratação, usar o jogador. Obrigado ao João pelo seu superchat. Diga, Hernan. Cara, assim, dessa questão, o São Paulo não vai... A não ser que um dos dirigentes dê entrevista e, claro, evidentemente, ser perguntado, aí eles vão falar. Mas a informação que eu tenho é que São Paulo não vai emitir nota. São Paulo não vai se pronunciar sobre esse caso. São Paulo simplesmente já dá como o jogador Caio Paulista como já passado. Não vai mais ter tréplica, réplica. E do lado do Caio, eu também escutei isso. Acabou, agora é vida nova. O Caio vai seguir o rumo dele e não tem essa coisa. E nem é muito o perfil também do Uran. Aliás, não me lembro de ter visto entrevista do Uran e agora ele já deu 2 entrevistas. Então, assim, não é o perfil dele. Existem perfis de empresários, a gente vê outros empresários que falam mais, que dão entrevista, que se expõem, principalmente de negociações, falam de bastidores. O Uran é um cara que eu sempre vi com muita, assim, um cara na dele, um cara tranquilo, né? Então, ninguém mais vai falar sobre esse assunto, vai ser praticamente uma pedra dentro desse tema Caio Paulista, que já é passado no São Paulo e agora o futuro dele é verde. E o que vai acontecer é que o Palmeiras vai anunciar depois de 31 de dezembro. Dia 2. O Palmeiras não pode anunciar antes de 31 de dezembro, porque até 31 de dezembro o Caio Paulista está sob contrato com o São Paulo.
no dia 2, dia 1º é feriado, dia 2 o Palmeiras anuncia. É isso, o planejamento é esse, anunciar no ano novo. Começou janeiro, dia 2, porque o Palmeiras se reapresenta no dia 6 e só o Caio Paulista vai ter que ter cuidado para não errar o CT, para não errar o portão. Então, inclusive, em cima disso, André, você me deu o gancho porque o superchat do Júlio Monta fala exatamente algo nesse sentido. Não exatamente isso, mas dá esse gancho. Ele fala o seguinte, obrigado pelo superchat. O Júlio diz o seguinte, pessoal, quem puder, dê uma passada na Marquês de São Vicente e observem os 2 centros de treinamentos e me falem qual vocês gostariam de entrar. É muito simples. Olhando pela fachada, não dá para ter essa noção, mas se você entra e conhece as instalações, PVC André Hernan conhecem bem as instalações. O Palmeiras tem, para muitos, um centro de excelência que é referência não só no Brasil, para fora do Brasil, PVC, Hernan. O espaço é muito parecido, o espaço físico é muito parecido. A instalação e o equipamento é que é diferente. E que já foi diferente ao contrário, né? Já foi diferente no oposto. O Palmeiras cresceu muito, o Palmeiras não tinha hotel, porque o Mustafa Contursi era contra gastar dinheiro em comida e lavanderia. O Palmeiras não tinha sala de imprensa nos anos 90, depois construíram a sala de imprensa naquele oval, que acabou ficando obsoleto porque naquela sala de imprensa você vê o treino, e hoje ninguém quer que veja treino. Isso é outra discussão. O São Paulo tinha uma época em que você entrava no CT, se você passasse 2 meses sem ir no CT, você chegava e tinha uma coisa nova. Tinha uma árvore plantada, tinha uma piscina, tinha uma quadra de tênis, tinha uma mudança na arquibancada, tinha uma sala nova do presidente. E isso deixou de ser, principalmente depois da morte do Juvencio. O Juvencio ainda fez aquela última parte, que é o acesso para o andar de cima, onde fica uma área de entrevistas coletivas e de convivência. O Palmeiras não, o Palmeiras ao contrário. O Palmeiras tinha um CT. O Palmeiras começou a treinar na academia de futebol em 91. O São Paulo começou a treinar em 88. E ali o CT do Palmeiras, a academia, era muito mais sucateada. A Parmalat entrou em 92 e aprimorou muito. A academia ficou muito melhor do ponto de vista de equipamento. Quando a Parmalat saiu, o CT rapidamente, a academia rapidamente ficou sucateada, e o São Paulo tinha um CT que ia se modernizando o tempo inteiro. Depois da gestão Paulo Nobre, e é importante marcar isso, depois da gestão Paulo Nobre, 2013, o investimento no centro de treinamento vai crescendo ano após ano. E a partir de 2015, com o dinheiro da Crefisa. Então, a partir daí, você reformulou toda a parte de fisiologia, construiu o hotel. Eu já dei exemplo aqui da história do Seu Panza, né? A rouparia chama José Panzarotti, que era o Seu Panza, que foi roupeiro do Palmeiras por 40 anos. O Palmeiras mudou. A gente vai ter o PVC agora já em instantes mostrando taticamente a prancheta e depois o Hernan também explicando para a gente o que o São Paulo pensa a partir de agora, se quer renovar com o Wellington, se vai buscar reposição no mercado da bola. Só antes queria registrar com vocês aqui a parcial da nossa enquete do momento, que está equilibradíssima. Quem tem razão no caso? Caio Paulista. O Caio Paulista 16%, Palmeiras 18%, São Paulo 32% e cada um está na sua, está tudo certo, 33%. Então um equilíbrio muito grande. Quase 2.000 votos na nossa enquete. Obrigado pela audiência de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do All Sport. Meta renovada agora de 1.300 likes, porque vocês estão nos ajudando nesta terça-feira, 26 de dezembro. Vou chamar a vinheta. Diga, Hernan, antes Hernan quer completar. Sobre o CT do Palmeiras, como ele está anos-luz à frente do São Paulo, que anos atrás era referência no Brasil. Quando o Scarpa foi para o Nottingham Forest, ele chegou lá e comentou com os profissionais do CT do Nottingham Forest como era o Palmeiras, mostrou vídeos e tal, mostrou a estrutura, fotos e tudo mais. E o Nottingham Forest tinha a intenção de vir ao Brasil para olhar a estrutura do Palmeiras e copiar algumas coisas em relação ao CT. Então, assim, muita gente diz que o Palmeiras hoje tem um CT, um centro de excelência, a academia de futebol, muito melhor do que muito clube da Premier League. Importante declaração de quem já conhece a estrutura de lá de fora. Vamos chamar então agora a vinheta da prancheta do PVC de como o Caio Paulista pode jogar nesse Palmeiras.
Vamos começar mostrando como é que o Caio estava jogando no São Paulo na linha de 4 defensiva, defendendo. Mas quando atacava, a gente já falou disso algumas vezes, o Nestor vinha por dentro e o Caio Paulista virava a ponta. Isso dá a noção do que o Hernan falou agora há pouco, ou seja, o Caio Paulista fazia esse movimento da lateral inteira. Defendia em linha de 4, atacava como ponta. O que pode permitir? Vamos voltar para o Palmeiras agora. O Palmeiras jogou a maior parte da temporada, num 4-2-3-1. Maior parte da temporada. Jogando assim, o Caio pode jogar no lugar do Piquerez e pode jogar no lugar do que era o Dudu. Claro que o Caio Paulista não é o Dudu, mas ele pode fazer a ponta esquerda. O Bruno Rodrigues, que terminou o ano jogando centroavante no Cruzeiro, pode jogar também na direita, embora preferencialmente seja do lado esquerdo. Então o Caio pode jogar aqui e o Caio pode jogar aqui. Mas o Palmeiras mudou no final do ano. O Palmeiras jogou 3-4-2-1. Então o Caio pode jogar aqui, como ala esquerdo, oposto ao Mike do lado direito. Pode jogar como ala esquerdo tranquilamente. E vai fazer o corredor esquerdo, dando amplitude pela esquerda. Mas ele também pode jogar aqui, na função de segundo atacante, como jogou o Breno Lopes. Ele sai daqui para segundo atacante por trás do Endrick. Então, ou como Rafael Veiga, Breno Lopes e Endrick, pode jogar aqui. Porque ele tem essa facilidade de movimentação. Agora, vamos voltar para uma outra versatilidade. Volta para o 4-2-3-1, que ele pode ser ponta. Mas no decorrer do jogo, não se esqueça que o Caio já foi centroavante. Então, em última análise, ele pode até ser centroavante, tipo um Breno Lopes melhorado. Então, ele vai dar condição de polivalência que o Abel tanto gosta. Vamos lembrar também que o Arthur está indo embora para o Zenit, muito em função de uma conversa que o Arthur teve com o João Martins, em que o Arthur disse que não gosta de jogar como meia. Não que ele jogasse como meia, mas o Arthur fazia o seguinte: o Arthur jogava aqui na ponta direita e, num dado momento, o Abel quis que o Mike desse amplitude pela direita e o Arthur viesse um pouco para dentro. E o Arthur não quis fazer esse movimento. Foi por isso que o Arthur perdeu a admiração, perdeu um pouco do respeito com o Abel Ferreira. Então, o Caio faz todo esse movimento de ocupar duas funções, eventualmente uma terceira na mudança de sistema do Palmeiras, eventualmente até de centroavante, que ele já foi. Te abre muitas oportunidades e versatilidade taticamente no time do Palmeiras, que já tem um encaixe muito sólido com o Abel Ferreira, e como o Hernan falou, ele deve voar na mão do treinador alviverde. Hernan, já falamos do ponto de vista palmeirense, como é que fica a situação com a provável chegada do Caio Paulista? Vocês falaram sobre o provável anúncio também no início de janeiro. E o São Paulo, sem o Caio Paulista, vai renovar com o Wellington, vai buscar jogador no mercado? Como é que fica a situação? A prioridade é renovar com o Wellington, isso já está definido. O Wellington tem mais um ano de contrato, até 2024, já tinha sido uma extensão que foi feita. Só que não vai ser uma renovação fácil, porque o Wellington teve propostas. O São Paulo não quis vender nenhum jogador no meio do ano, que é o que alega o presidente para ter aquele balanço ou as contas mais altas, né? Se tivesse vendido o jogador, ele fala 2, 3 jogadores que tinha a possibilidade de vender, um deles era o Wellington, e o São Paulo acabou permanecendo com ele. Essa renovação vai ser um pouco mais dura, não vai ser uma negociação fácil, mas o São Paulo coloca o Wellington como prioridade, vai ser titular, vai ser o cara da lateral esquerda, e claro, vai ter o Patrick Lanza, mas o Patrick Lanza é um jogador que está no pré-olímpico, é um jogador que vai disputar a Olimpíada e vai desfalcar muito o São Paulo. O Moreira, que é um jogador que está voltando de lesão, que faz lateral direita e lateral esquerda, é um jogador que também pode servir nesse momento, né? Então o São Paulo tinha até a possibilidade de um empréstimo do Moreira, agora essa possibilidade não existe mais. E aí o São Paulo, paralelamente a isso, observa o mercado. Tem 3 jogadores gringos sendo observados. São 3 jogadores livres que o São Paulo pode contratar. A questão é, como é que você vai contratar um estrangeiro se você já tem 8? Então o São Paulo esbarra nessa questão
do número de estrangeiros no elenco do São Paulo. É claro que Mendes não deve ficar, Gabriel Neves, se tiver uma proposta, vai embora. Então, assim, o São Paulo ainda tem essa possibilidade, mas a prioridade hoje é uma renovação de contrato com o Wellington. Especulou-se Dalbert. A resposta que eu tive foi: Dalbert, ex-internacional, sequer foi comentado, não há negociação com esse jogador. São Paulo entende que hoje o mercado sul-americano ele é mais atrativo, mas aí esbarra naquela situação que eu falei. Dalbert, que teve o nome também ligado ao Santos, lateral de saída lá do Internacional. Como você sempre gosta daquela última, eu vou levantar a bola para aquela última para você, Hernan. Quero saber o seu voto na enquete, diante de tudo isso que você ouviu, apurou, correu atrás, mandou mensagem, telefonou. Quem tem razão nesse caso? Você acha que é o Caio Paulista, o São Paulo, o Palmeiras, ou cada um tá na sua, tá tudo certo? Acho que cada um tá na sua, cada um tem os seus argumentos. Acho que as explanações foram feitas, as apurações indicam que, né, o São Paulo entendeu que foi uma quebra de confiança, né, nessa questão de acertou e depois não acertou. São Paulo entende que a questão da entrada do Palmeiras no negócio, o dinheiro falou mais alto, enfim, é o lado do São Paulo. Do lado do jogador, a gente explorou tudo aqui, né? Todos os argumentos, né? Que o jogador não sentiu segurança do São Paulo, em nenhum momento sentiu firmeza de que o negócio iria acontecer, acabou indo ao mercado. Então acho que cada um tem as suas razões. Acho que agora é bola para frente. Acho que é um assunto também que já se esgotou, né? O Caio Paulista vai viver a vida dele no Palmeiras, fechando o negócio com o Palmeiras. O São Paulo vai viver a vida dele tentando renovar com o Wellington, trazendo outro jogador. E chega de Caio Paulista. Acho que é um assunto que já ficou no passado. Até o anúncio, porque daí vai tudo voltar mais uma vez. Obrigado, viu, André Hernan? Beijo para vocês, até amanhã. Espetacular a participação do nosso querido colunista do All Sport, André Hernan, que trouxe todos os bastidores e continua informando. Se você eventualmente não leu ou não viu alguma das partes do programa, fica tranquilo, porque fica tudo salvo aqui. E tem detalhadamente em várias reportagens no nosso blog Mercado da Bola, que divido com o André Hernan e Bruno Andrade, vários passo a passos dessa negociação extensa que está terminando com a saída do Caio Paulista do São Paulo e provavelmente com a ida para o Palmeiras. Vamos usar o provavelmente, porque estava tudo encaminhado também para o São Paulo e as coisas caminharam de uma outra maneira. Enfim, futebol, enquanto não está assinado, às vezes até assinado, pode ser que tenha algum problema.